Meus queridos amigos, que nós possamos, com a ajuda do Senhor, termos alguns minutos de estudos proveitosos para a nossa alma. Aquelas pessoas que têm algum conhecimento da doutrina espírita, elas fazem uma ideia imperfeita, mas muito útil, do que é a vida espiritual. Mas aquelas pessoas que não possuem qualquer conhecimento da doutrina espírita, são aqueles absolutamente leigos, eles fazem ideias quase absurdas da vida do espírito, da sociedade espiritual que envolve o planeta terrestre. Nesse aspecto, as religiões tradicionais ajudam muito pouco, para não dizer que não ajudam nada, porque são doutrinas que, por incrível que pareça, não cogitam da vida espiritual. Eles supõem que o homem vive na terra do berço ao túmulo e quando deixa a vida terrena, a alma fica dormindo no sepulcro até o dia do juízo final. E aí, no dia do juízo final, o Senhor vai lá no cemitério. Isso eu ouvi em alto e bom tom na televisão, um religioso dizendo que o Senhor vai lá e vai assoprar nas narinas dos mortos. E aí eles viverão de novo. Isso nos traz uma certa dificuldade em termos de espaço e tempo. Hoje o planeta terrestre tem uma população de aproximadamente 6 bilhões e 500 bilhões de criaturas humanas. Mas se você retroagir no tempo, dizem as estatísticas que já viveram na Terra mais de 1 trilhão de pessoas. Então, digamos que existissem nos sepulcros 1 trilhão de pessoas. Complicado alguém lá soprar as narinas de 1 trilhão de pessoas. São 1.000 bilhões de pessoas. Então, são conceitos sobre a vida inteiramente fora de bom senso, de coerência. E vamos mais longe. São doutrinas que não são materialistas porque creem em Deus, mas são doutrinas materializadas. Que o homem existe até o túmulo e depois alguém vai soprar o nariz e ele vai sair vivendo novamente. Então são doutrinas que não cogitam da vida espiritual. Elas são doutrinas materializadas, embora não sejam materialistas. Nós espíritas contamos, através da mediunidade, com as informações muito amplas, através dos médiuns, os médiuns falantes, os médiuns videntes, os médiuns incorporadores, os médiuns escreventes. Através deles, a espiritualidade traz um manancial enorme de informações sobre o mundo espiritual. Como se vive no mundo espiritual, como são as cidades espirituais, sem falar daqueles médiuns de desdobramento que são levados a excursões, eu diria assim, com uma lucidez razoável e através das quais eles visitam os planos espirituais, especialmente os planos elevados. Nós fomos uma única vez na vida contemplado com uma visita a uma região muito adiantada do mundo espiritual.
espiritual. Meus amigos, o nosso português é modesto, nossos vocábulos são pequenos para descrever a vida nas regiões superiores. Não é só a beleza da região, é mais a beleza das almas que ali habitam. São espíritos sábios e profundamente generosos, de receber assim um quase chimpanzé, um chimpanzé melhorado, né? Que vai visitar um palácio. E eles em nenhum momento demonstram a sua sabedoria, a sua grandeza, nos recebem com uma humildade de nos causar espanto. Então, nós espíritas temos essa bênção. Os companheiros que não leram, e eu sei que há muitos espíritas que não leram a obra de André Luiz. André Luiz nos leva a toda uma excursão pelo mundo espiritual, e nós conhecemos a sua geografia, as suas coletividades. Mas retomando o fio do nosso comentário, o que os homens na Terra chamam de cidades, os espíritos chamam de colônia. E as colônias, a expressão é muito bem aplicada. Parece um equívoco, né? Coisa nenhuma. O vernáculo está muito bem aplicado. O que é uma colônia? Uma colônia é uma região que tem uma administração local, mas tem uma supervisão de uma autoridade, um governo maior, mais possante, melhor preparado, que conduz aquela colônia. E é assim que são as colônias espirituais. Elas possuem uma governadoria, uma estrutura administrativa impecável. Entretanto, elas são amorosamente supervisionadas por instâncias superiores, que para nós homens é muito difícil descrever. Mas são organizações de expressão excelsa que governam os milhares de colônias que se distribuem nas proximidades do planeta terrestre. Então, em cada colônia dessa, são domiciliados cerca de alguns poucos milhões. Elas não são como as megalópolis da vida terrestre, como a cidade de São Paulo, que tem milhões, muitos milhões de habitantes. Essas colônias têm 1 milhão, 2 milhões, não são muito grandes. Mas a elas estão outros milhões de espíritos filiados, reencarnados, ou em estágio em regiões inferiores, os chamados umbrais, os abismos, e mesmo a Terra, que são governados por essa colônia. E não existe nenhum habitante na Terra que não esteja supervisionado por uma colônia. Não vamos entrar em detalhes com essas colônias para não chegarmos a aspectos particulares e pessoais. Mas as cidades terrenas, as cidades dos homens, elas são uma imitação empobrecida das colônias espirituais. Aqui na Terra, e é o ponto central dos nossos comentários, é o nosso tópico frasal, como diz a língua portuguesa, nós gostaríamos de falar um pouco sobre o ensino, a cultura, a educação, fazer um comparativo entre a cultura terrestre e a cultura espiritual. Aqui na Terra, os esforços são nobilíssimos. E eu vou mais longe. A educação, o ensino na Terra, está sob a direta supervisão dos pedagogos espirituais, das direções superiores do planeta. Então são esforços muito louváveis. A diferença que existe entre a educação na Terra e a educação no mundo espiritual tem um pontozinho-chave. A
ensino na Terra, ele é eminentemente profissionalizante. Nós, pais, mandamos os nossos filhos à escola para que eles estudem, se formem, adquiram uma certa competência profissional, para daí se colocar bem no mercado de trabalho. Lamentavelmente, é essa a educação terrestre. Já nas colônias espirituais, o ensino ele é eminentemente educativo e pugnam em muito pelas especializações. Esse capítulo de especialização daria para a gente falar a noite toda, mas vamos fugir dele porque o assunto é muito vasto. Mas a educação na Terra, ela tem algumas dificuldades, que eu diria, bastante significativas. Primeiramente, a questão econômica. Livros e boas escolas custam caro. E as classes mais modestas não podem pagar esse alto custo. Então, o sujeito é um operário e os seus filhos serão operários, porque eles não podem ir às escolas de alta expressão. Esse é o primeiro aspecto, o aspecto econômico. Aí vem o segundo, eu estou falando da educação na Terra. Tem um segundo também a ser considerado. Na Terra, os mestres ensinam temáticas que não são estáveis. Elas são, às vezes, voláteis. Há conceitos que no passado foram considerados básicos, indiscutíveis, inquestionáveis, que foram muito alterados, se não abandonados, como inverdades. Então, o que se ensina da Terra será ou não verdade? Claro que uma grande massa de ensinamentos, ela é uma massa verdadeira, mas uma parte não é, e é difícil para nós, como estudantes, como educandos, saber o que é válido hoje e que deixará de ser amanhã. Vem um terceiro aspecto, que é a questão do fator tempo. Vejam só, aqui na Terra, do que a criança começa a sua alfabetização. Ensino fundamental, ensino médio, universidade, pós-graduação para alguns, os mais estudiosos. Isso não dá 20 anos. Então, do que a criança começa a estudar, o que se forma, dá mais ou menos 20 anos. E essa é uma das brutais diferenças do mundo espiritual. Eu vou um pouquinho mais longe. A didática e os equipamentos do mundo espiritual, usando uma expressão jocosa, bem humana, é de babar na gravata. Meus amigos, nas universidades do mundo espiritual, onde, como citamos antes, em que se cogita muito da especialização, vamos supor, aqui na Terra é assim, a Terra é considerada um mundo neutro. Você encontra, sob o mesmo teto, espíritos de evolução díspare, às vezes dividindo o leito. Um anjo celeste dividindo o leito com um espírito embrutecido. Isso é muito comum. E aí a gente pensa, puxa, mas esta alma tão elevada tem que fazer um consórcio com esse bruto. Por quê? Meus amigos, chama-se amor. Não é o mesmo que acontece conosco, Jesus? Diante de Jesus, nós somos aquele grãozinho de areia e ele é o sol. Portanto, nos ama profundamente. O amor não tem fronteiras. Então, nós vemos almas excelsas vir conviver uma vida humana com espíritos atrasados para ajudá-los a vencer as barreiras da evolução. Então, meus amigos, a questão do tempo, os espíritos mais adiantados, eles gastam
muitos anos, nós gastamos 20 anos para ter um título universitário. Eles estudam uma determinada especialização séculos. Então é assim de causar tonteira. E a didática é o maquinário que eles empregam, é assim de pôr água na boca. Por exemplo, você na sua especialização, é um amante da história. E você quer saber como foi determinada a batalha. Você vai para um laboratório, toda a equipe, todo o grupo interessado naquele episódio, os técnicos espirituais trabalham com... É uma coisa que para nós seria um telão, mas ela é bastante curva e ela é formada de uma substância, como uma névoa. E quando eles acionam os mecanismos que comandam aquele telão, você se sente transportar em espírito para aquela batalha que você vai estudar. Waterloo, por exemplo, né? Você é capaz de ver o bigode do Napoleão lá, quantos ácaros tinha por ali, né? Então você se transporta, você sente os odores, você percebe a temperatura, você ouve todos os sons, então você participa de todo o evento. Então, meus amigos, a Terra não tem condições de oferecer uma educação desse tipo. Então, no mundo espiritual, nós contamos com o fator tempo e com uma pedagogia imbatível. E o que é que acontece mais? O nosso cérebro humano, ele pode ser comparado a um quebra-luz. Nosso cérebro eletrobioquímico, nós erroneamente chamamos de cérebro carnal, ele nos faz reduzir os potenciais espirituais para que nós possamos nos dedicar a uma determinada obra terrestre. Porque se toda a dinâmica do passado voltasse à luz, você às vezes não aceitaria certos filhos difíceis. Ou aquele cônjuge que foi um inimigo feroz do passado, que nós precisamos de uma reconciliação. Amai-vos uns aos outros. Então, meus amigos, o nosso cérebro, ele é volátil. Eu perguntaria aqui, quem ainda se lembra em máximo divisor comum? Mínimo múltiplo comum. Eu vejo uma série de doutorandos aqui presentes. Regra de 3 simples. Álgebra de primeiro grau, trigonometria. Aí já comecei a complicar, né? Então vejam, amigos. São coisas que nós estudamos nos banquinhos da escola e que não lembramos mais absolutamente nada. Embora tenhamos belos títulos escolares. Então vejam, amigos. O nosso cérebro é assim, propositalmente. Não é um equívoco dos espíritos construtores a nos dar essa organização fisiológica. Muito contrário, isso é uma necessidade evolutiva. As pessoas perguntam assim, como é que eu não me lembro o que eu fui na encarnação passada? Meu amigo, Deus não faz nada de errado. Quando você chegar em casa, você diz, meu Deus, meu Senhor Jesus, muito obrigado por eu não me lembrar do meu passado. Porque, meus amigos, quanto mais para trás, mais bruto nós éramos. E lembrar este passado de embrutecimento nos perturbaria hoje. Então nós surgimos hoje bonitinhos, elegantes, em paz com a consciência, pela bondade de Deus. Nós perderíamos a nossa paz se nos lembrássemos de erros gravíssimos cometidos há não muito tempo e que ainda estão pendentes de resgate na nossa ficha espiritual. Mas Deus é bom. Então, meus amigos, no mundo espiritual, para a nossa formação cultural,
não temos o problema econômico, nós não temos a limitação de tempo. Aquilo que quisermos dominar, usaremos anos, decênios, séculos, milênios se necessário. Isso ao homem é impossível. A didática é perfeita. É de deixar boquiaberto o mais refinado educador da vida planetária. E tem mais. O nosso cérebro perispiritual não tem as perdas que há no cérebro de carne, que é necessária. É uma perda necessária. Faz parte do nosso momento histórico evolutivo. Se tivéssemos uma perfeita lembrança do passado, teríamos problemas muito graves na encarnação. Então, meus amigos, onde nós queremos chegar com isso? Que a cultura no mundo espiritual, ela é incomparavelmente superior à cultura terrestre. O espírito sábio no mundo espiritual, ele é sábio mesmo. E nós, mesmo tenhamos aquecido o banquinho das escolas por muito tempo, somos os primatas ante esses espíritos sábios. Vejam só, amigos, nós fazemos esse comentário porque a doutrina espírita tem sido alvo de críticas, às vezes duras, de pessoas que se acham no direito de anatematizar, de criticar. E às vezes porque o cavalheiro é um geólogo, acha que sabe tudo do espiritismo para criticar a doutrina, porque é um contador, porque é um matemático, e vai por aí. Eu diria que um geólogo poderia falar com autoridade sobre as camadas geológicas da Terra, fazer uma conferência sobre geologia, mas não sobre espiritismo. Tive uma experiência pessoal. Eu fui convidado para assistir uma palestra de um certo reverendo, de um certo religioso, há muitos anos. E nessa época, nós fazíamos reuniões de materialização e efeitismos. E tínhamos no nosso grupo tudo aquilo que os amigos já leram, já ouviram falar, sobre chamados fenômenos paranormais, nós os tínhamos todos no nosso grupo. Fenômenos de escrita direta, fenômenos de voz direta, fenômenos de materialização, transporte de objetos. Quando em certas noites os espíritos se dispunham a fazer isso, eles apagavam a luz e traziam da casa das pessoas pequenos objetos que você sabia que aquele madame, aquele brinco, estava dentro de uma caixinha, dentro de uma gaveta, no seu quarto trancado. Eles traziam aqueles objetos, faziam assim na sua mão, põem na sua mão. Então todo mundo, quando acendia a luz, ia olhar os objetos que eles traziam. Então eu assisti a conferência e era caro para assistir, de pagar, de graça. Essas pessoas que sabem cobrar, nós é que fazemos as nossas exposições, porque nós estamos com Jesus. Dai de graça o de graça recebestes. Então nós, espíritas, sentimos uma alegria imensa em transferir ao próximo aquilo que de graça recebemos do alto. Então o cavalheiro dizendo que materialização é o seguinte, é uma projeção do inconsciente. Meu Deus do céu, do inconsciente. Por que não é do joelho? Ou da mão esquerda, ou do cotovelo, ou da orelha direita? É do inconsciente. Que o inconsciente projeta-se numa parede, uma imagem, você passa a mão lá e aquilo não existe. A explicação do tal sacerdote é claro. Que a materialização dos espíritos sendo contrária aos interesses da instituição religiosa daquele cavalheiro, ele era suspeito para criticar. Então, quando terminou a reunião, eu pedi licença para falar com esse cavalheiro. Meu senhor, o senhor apresentou como uma autoridade para a psicologia
E o Senhor diz que materialização não existe. Então o Senhor está convidado a ir no nosso grupo ver as materializações. Porque, meus amigos, os espíritos tomam forma física. Eles se tornam homens como nós por alguns minutos e às vezes por 2 horas. Conversam conosco, escrevem, aconselham, abraçam, consolam. E às vezes, entes queridos já falecidos presentes, meus amigos, vocês fazem ideia, sim, o que é receber materializado um pai já falecido, uma mãe, um filho. É emoção, você vive 1000 anos na Terra, você não esquece. Aqueles momentos ficam registrados na nossa alma. E foram dilúvios de lágrimas que presenciamos. E como aquele cavalheiro diz que é uma imagem que passa a mão, não é nada. Não é verdade. Então alguém se diz doutor numa coisa que diz que não existe. Eu gostaria de entender. Ah, eu sou um mestre no assunto, doutor fulano de tal. E diz uma coisa que faz descrer a existência do fenômeno, no qual ele diz que é o mestre. Então a gente não consegue entender. Então, meus amigos, esse cavalheiro seria muito bem recebido se falasse de teologia, porque era um teólogo, mas falar de fenômenos espíritas, que diz que não existe, que diz que nunca viu, mas há os que viram, os que pegaram, os que fotografaram. Não faz muito, falamos aqui da Raquelzinha, Raquel Figner, que nas reuniões da dona Ana Prado tomou forma física, a mais bela materialização que a história do Espiritismo registrou. Eu vi uma fotografia da Raquelzinha materializada, meus amigos, ela voltou à vida humana. Ouvia-se, os médicos presentes foram ouvir o pulsar do seu coração, foram tomar-lhe a temperatura, era mais alta que a temperatura humana. Então a Raquel Figner deixou uma página na história da doutrina espírita. E os seus pais, quem iria ludibriar um pai, uma mãe, que conviveram com aquela menina, que conhecia detalhes. A mãe que costumava fazer as unhas da filha, ela pegou a mão da mulher, eram as unhas da Raquelzinha, da minha filha que voltou da morte. Aqueles 2 corações paternos saíram dali enlevados. Então, como é que alguém fala respaldado num título eclesiástico daquilo que não conhece? Meus amigos, quando os sábios espirituais trouxeram para a Terra a doutrina espírita, para quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, como diz o Cristo, esses espíritos são sábios. Como dizia Jesus no capítulo 15 de João, se o mundo vos odeia, saibam, antes odiaram a mim. Então, meus amigos, nós espíritas aprendemos que o espiritismo está muito mais do lado de lá do que do lado de cá. Que nós aprendemos com esses sábios espirituais do lado de lá, que são espíritos que estudam tudo o que nos transmitem, não só há séculos, como há milênios. Então a cultura deles é de uma expressão que nós não podemos entender ainda. Nós aprendemos com os sábios espíritas do lado de lá, nós que somos os espíritas do lado de cá. Bebemos os ensinamentos desses sábios espirituais. Meus amigos, a quem não teve ainda a oportunidade, o desejo de ler, você quer absorver uma cultura espírita, evangélica, leia Emmanuel. Emmanuel é um dos sábios do mundo espiritual. Aquele espírito
que foi um senador romano à época de Jesus, que governou a Palestina no tempo de Jesus, vem reencarnar no Brasil como Padre Manuel da Nóbrega, que está nas páginas da nossa história. E Emmanuel escreveu uma série de livros que é pura cultura espiritual, como Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, etc. São tantos os livros notáveis de Emmanuel, como o livro que leva o seu próprio nome, Emmanuel, como aquele livro em que ele, a caminho da luz, nos fala daqueles espíritos degredados de capela e nos narra em todo o detalhe, meus amigos. Estudar essas experiências nas universidades do mundo espiritual é de deixar a gente com água na boca. Você reviver aqueles tempos, ser transportado para aqueles cenários, para quem gosta da história, é de uma doçura, meus amigos, que nos encanta o coração. Então, quando aparecem essas pessoas, homens que possuem os títulos de doutores na terra, meus amigos, é uma petulância. Queríamos comparar a nossa cultura terrestre, por mais ilustrada que seja, por mais meritória que seja, com a cultura dos sábios espirituais. Como falamos nas especializações, cada espírito desse, pelo sentido da sua evolução, se sente ligado a um determinado segmento da ciência, da cultura, e eles conhecem a história como ela aconteceu realmente, coisa que nós não temos acesso. Dá dó ver os arqueologistas com um martelinho fuçando a terra, a cata de alguns ossinhos, quando no mundo espiritual você pode assistir, como já assistimos, aqueles mastodontes, aqueles dinossauros, aqueles megatérios de eras remotas, ao vivo, as cores, com o seu pulsar, com a sua respiração ofegante, aqueles pulmões que parecem um fole de couro cru, que podemos sentir o seu calor. São os nossos irmãos da retaguarda caminhando para desiderados felizes no futuro remoto. Então, meus amigos, a doutrina espírita nos foi trazida por esses sábios multimilenares, que sabem até que ponto a nossa inteligência humana pode absorver a cultura que o mundo espiritual tem a nos transportar. Que esses sábios nunca nos faltem com o seu amparo, com a sua inspiração para o nosso estudo. O Senhor nos abençoe, nos